A gente hoje vai falar de um tema que é muito legal, que é como a inclusão dentro do mundo de conteúdo é tão importante pra gente fortalecer a sociedade, fortalecer os outros, né? Os nossos pares, as nossas pessoas. Eu quero começar fazendo uma coisa que eu nunca faço. Eu não pergunto o que é o projeto de ninguém. Eu sempre vou direto ao ponto. Já vou numa treta, não. Quero que vocês expliquem exatamente o que é o Deixe Vivo e o que é o seu podcast PCD. Vamos começar. Gi, você que você tá lá de cá, você tá olhando pra mim? Tá bom. Bom, o Deixe Vivo nasceu a partir da minha história, né? Eu nasci com uma insuficiência renal, ao longo do tempo ela tornou-se uma doença crônica e eu perdi a função dos meus rins, né? Meus rins chegaram a 15% de função. Precisei de um tratamento substitutivo, que é recomendado a diálise, hemodiálise ou um transplante. Nesse momento, eu percebi que eu poderia usar as redes sociais e o conteúdo para contar a minha história e poder inspirar outras pessoas, para as pessoas que viviam as coisas parecidas comigo, né? Que, assim, que também eram pacientes renais, ou também esperavam por um transplante. E também a doação de órgãos em si, né? A gente tem um problema no Brasil hoje, que a gente não tem uma cultura de doação de órgãos. Sim. E mais de 40% das famílias negam a doação por falta de conhecimento. E naquela época, 2017, não tinham nem stories ainda. O Instagram era um lugar que você postava foto e seus amigos curtiam, Sim. sabe? Era uma coisa tranquila, não precisava ficar fazendo dancinha, não precisava ficar fazendo Você faz trend. dancinha? Cara, eu tentei uma época, mas não é muito... Eu sou muito de falar, eu gosto de contar as histórias. Então, eu sou muito... Tentei fazer dancinha, mas assim, até fiz algumas trends relacionadas à doação de órgãos, mas... Não era o meu perfil. Quando eu comecei no Instagram, era tudo mato, eu falo, né? Não tinha nem... A hora que lançou o Reels, nossa, bombou. Foi. E tudo mais. Mas, enfim. E aí, a minha história ganhou muita visibilidade, né? Enfim, consegui alcançar várias coisas. Participei de programas de TV, fui na Fátima Bernardes, na Gazeta, participei do programa do Luciano Huck. E o projeto foi crescendo, até eu fundar o Instituto Deixe Vivo, que hoje é uma ONG, para falar sobre a importância da doação de órgãos. Então, o perfilzinho que era ali no Instagram foi crescendo, evoluindo, a partir da minha história também. Eu também fui transplantada, então uma família disse sim para doação de órgãos e salvou minha vida. Graças a Deus. E hoje eu tô aqui contando essa história justamente por conta disso, né? Comemorar 5 anos de transplante, se Deus quiser, agora, dia 23 de maio de 2024. Uhul! E é isso. E agora eu sou podcast. Gente, tô me achando, tá? Foi uma semana intensa de você gravando, mas a gente vai falar dos seus conteúdos depois. Agora eu quero saber a história da Bruna. Por que criar um podcast? Qual que é a sua história por trás desse podcast? Porque eu sou vida louca, né? Eu falei, vou criar um podcast, eu sou vida louca. Tô fazendo nada, né? Tô fazendo nada, é isso. É exatamente o que a gente pensa aqui, né? Mentira. Não, mas não. Vamos lá, sua história é incrível. Eu criei aí o Pod.cast PCD, né? É um podcast voltado totalmente ao público PCD, ou a criança, ou seu familiar em si, né? Porque o que acontece? Como eu me vi numa maternidade atípica, tendo aí o meu filho Otávio, que ele nasceu com uma malformação congênita chamada mielomeningocele, hidrocefalia e muitas outras coisinhas que vêm com essa malformação, né? E assim, eu tive alta dele do Hospital Sênior tipo de Norte, e quando eu fui estudar sobre isso, eu encontrei diversas dificuldades que eu falei, o meu filho precisa de um tratamento de até 40 horas semanais, de uma equipe multiprofissional. De onde eu vou arrumar isso? Sim. Aí fui buscar orientação pelo poder público. Cheguei lá, não existia. Eu falei, e agora, como é que eu vou reabilitar meu filho? Sim. Aí foi justamente passando por toda essa demanda de conhecimentos, aprendizagem, eu fui trazendo qualidade de vida para o meu filho, uma infraestrutura, né, para ele poder ser inserido aí na sociedade, né? Porque a questão hoje aqui é o momento da inclusão, mas a inclusão, para quem sabe, ela só existe no papel, né? Quando a gente contextualiza toda essa situação, a gente vê que não existe, na prática, não existe a inclusão, né? A não ser que a gente briga, né, faça aí um barraco, porque infelizmente as mães atípicas são rotuladas como barraqueiras. Nossa! Mas são. Ela é mãe atípica, ela é barraqueira. Mas ninguém entende o porquê que ela tem que ser barraqueira. Porque quando a gente é muito educada, alguma coisa do tipo, ele simplesmente embate nas nossas costas e fala, ai, mãezinha, a gente vai dar um jeito. E durante muito tempo eu fui enganada assim, sabe? Batendo nas minhas costas e falando, ai, mãezinha, vai dar um jeito. Eu não via nada acontecer pro meu filho. Então, foi o que eu fiz? Estudei, né, essas questões aí de criança com deficiência, e hoje tudo que o Otávio tem é judicializado. Aí as pessoas, Bruna, mas judicializado como? Processei município, processei estado. É isso aí, meu irmão. Processei todo mundo. Vem cá. Ela falou no começo que era vida louca, né? Agora ela tá contextualizando. Não, e tem que processar, né? Tem. Porque Não, hoje... é o direito de ir e vir, de ter uma saúde, né, financiada pelo governo. Exatamente. A Constituição
Constituição tá lá, saúde em excelência. Se tá lá, não é lei, não tem que cumprir? Mas o poder público não cumpre, né? Então, eu juntei uma demanda aí de médico de especialidades do Otávio. Falei, olha, doutora, tá assim, eu preciso de um laudo. Porque também não é só judicializar. O que se entende antes de chegar lá na mão do juiz? Tem que ter aí um laudo bem dissertativo, né? Com as informações, com coerência do porquê que seu filho precisa de toda aquela situação, toda aquela demanda, né? Também precisa de um bom advogado para poder montar esse processo, para depois passar por juiz. E muita gente tem preguiça de passar por isso, né? Muita gente. Preguiça não. Fala, mas dá trabalho, minha amiga, mas tudo na vida dá trabalho. Dá. Fica aí sentada, você vai ver se seu filho vai evoluir. Não vai. Então, assim, aí vinha chegando muitas mães pra mim, Bruna, como você conseguiu isso? Eu já tava ficando cansada de responder. Eu falei, quer saber? Eu vou criar um podcast, vou trazer as pessoas que são ali do sistema ali informativo e pra poder abrangir mais as informações, tem quanto tempo né? já? Já tem um ano? Fez 11 meses. Ela veio aqui no estúdio, infelizmente, a gente era no comecinho, a gente não conseguiu patrocinar o podcast, mas eu fiquei tão feliz quando você conseguiu fazer. Certo. Te mandei mensagem, acompanho, né? Tanto que eu te falei, na hora que eu falei, a Gi vai estar aqui, eu vou chamar a Bruna. Foi a primeira pessoa que eu pensei. Vou falar pra Karen. Eu falei, cara, eu vou chamar a Bru, porque é incrível o poder que essa mulher tem de força mesmo, vou compartilhar agora. E ela chegou pra gente, conversou, veio aqui, a gente não vai conseguir fazer, porque a gente não tinha nem a produtora direito. A gente, uns meses atrás, não, foi um ano atrás, você veio aqui. Foi. A gente tinha uma vontade de ser uma produtora que pagasse seus funcionários. Então, a gente não conseguia pegar projetos assim. E foi muito triste, mas depois, quando ela conseguiu, eu falei, nossa, que delícia, que história legal de, finalmente, ela poder compartilhar com as outras mães qual foi esse processo que ela passou, que ela passa diariamente pra fazer isso. E a Gi agora, ela com tudo que ela falou, ela abriu uma ONG. Quais são as vantagens e desvantagens de você ter uma ONG e aí a gente depois parte para conteúdo? Chora. O terceiro setor no Brasil é muito desafiador, né? Hoje, quando você fala até em economia, vamos supor, quando uma pessoa ela tá, né, numa situação financeira não muito boa, qual que é a primeira coisa que ela vai abrir mão? Não é de comprar, sair para jantar, mas é de uma doação, né? Sim. Então, a situação do nosso país, pro terceiro setor, é muito desafiadora. Sim. Então, de fato, quando eu decidi tornar o Deixe Vivo, que era uma rede Deixe Vivo, porque foi assim, o Deixe Vivo nasceu a partir da minha história, né? E aí chegou um momento que, depois da visibilidade toda, eu vinha que tinham muitas pessoas que queriam lutar junto comigo pela causa, né? Uhum. Falei, gente, será que tem gente que quer mesmo? Aí eu abri um formulário no Instagram e as pessoas começaram a se inscrever. Foram mais de 50 pessoas. Bom. E aí eu escolhi 15, né? Estruturei um projeto, assim, no computador. Escolhi 15 pessoas que viraram voluntários. A gente formou a rede Deixe Vivo. Então, é tipo um coletivo de pessoas para falar sobre doação de órgãos, dar visibilidade para a doença renal também. Aí passou 4, 5 meses, eu falei, vai ter que ser uma ONG. Não tinha como. Porque se a gente quiser evoluir, até essa questão de projetos de lei de incentivo, Sim, até de ganhar verba. O próprio podcast a gente conseguiu realizar porque a gente teve um investidor social para ajudar a gente a fazer o podcast. Então, assim, tem as suas vantagens, né? De a gente poder certificar a doação e tudo mais, mas tem a parte muito burocrática também. Porque, assim, tem Como não paga imposto, você tem um processo muito mais dolorido, né? Então, vamos supor, você quer participar de um projeto de lei X, você precisa ter 2 anos de CNPJ. E fica assim... A gente vai comemorar 2 anos agora em abril, dia 14 de abril. Opa. Então, a gente vai dar esse check também. Mas muitas coisas dependem muito de você ter essa expertise de tempo e tudo mais. Aí fica meio complicado. Mas assim, gente, eu sou apaixonada pelo terceiro setor. Apaixonada. Além do Deixe Vivo, eu trabalho em outra ONG também, ajudando na parte de comunicação e conteúdo. Eu falo que depois que o bichinho do terceiro setor pica a gente, não tem mais cura, assim. Eu sou apaixonada. Eu já era uma pessoa que fazia voluntariado. Então, é muito transformador. Mas hoje eu sou voluntária na minha ONG, né? E é engraçado, tem até alguns dados, né? Você é CEO e voluntária. Eu sou CEO, presidente voluntária. Você é CEO, presidente voluntária. Influenciadora, especialista de doação de órgãos, palestrante, e a gente faz um pouco de tudo, né? Sim, claro. Mas mais de 80% das ONGs brasileiras são de pequeno porte. Sim. Tem um orçamento de menos de 100 mil reais. Isso é muito pouco. Muito pouco. E a gente, como ONG, precisa de contabilidade, a gente precisa de um monte de coisa para você se certificar, de ter um balanço super especial e tal. Quando vai aplicar para um edital, a gente precisa ter as documentações todas certinhas. Então, enfim,
Então, assim, tem as suas vantagens, mas você precisa ter um conhecimento. Eu não tinha nada. Eu tive mas que ir é como a atrás Bruna de falou, tudo. você tem que Exatamente. buscar, meter as caras, usar a internet a seu favor, né? Tá tudo lá. Exatamente. E encontrar boas pessoas no caminho, né? Você estava falando que você chama as pessoas pro seu podcast que ajudam a dar essa visibilidade, isso é legal, né? Vira parceiro. Todos eles que vão lá, né? Que são a médico de especialidade, que tem um alto custo aí, né? E eu falo, doutor, é o seguinte, nós temos na fila aí, pelo poder público, de 3 a 4 anos para passar com o doutor, com a sua especialidade. Meu Como é que o Deus. doutor pode fazer para poder ajudar essa demanda de mães que me procura, fala, Bruna, meu filho precisa passar com um neuropediatra, porque não precisa só de uma avaliação, ele precisa de um documento, porque muitas das vezes essa criança tem ali um diagnóstico, mas não tá fechado, ela não tem um documento para provar que o seu filho tem aquilo. Aí você negocia com os médicos. Negocio. E dá super certo. Os caras viram parceirão, eles abraçam a causa e atendem as mães lá com todo o compromisso, todo o amor do mundo.